coagulação intravascular disseminada, CIVD. Corresponde à ativação patológica do sistema de coagulação e do sistema fibrinolítico, no contexto de uma doença adjacente, como a sepse, como as neoplasias ou como os traumatismos. A principal manifestação é a hemorragia. E a patogênese, que se dá principalmente no cérebro, ocorre com pequenos infartos multifocais, hemorragias petequiais, hematoma subdural, hemorragia subaracnoide e infarto hemorrágico na distribuição de grandes vasos. Neurologicamente, as manifestações são estados confusionais, podendo chegar ao coma, sinais focais e convulsões. O diagnóstico diferencial deve ser realizado com a púrpura trombocitopênica trombótica. O tratamento, no caso dessa circunstância clínica, é dirigido à doença subjacente, ao que leva à patologia em si e, logicamente, à correção de anemia, se for o caso. O prognóstico, nesses casos, está relacionado à gravidade da doença de base. Púrpura trombocitopênica trombótica, PTT, ou doença de Moscovitz. É um distúrbio raro de múltiplos sistemas que pode estar relacionado a algumas circunstâncias importantes, como a púrpura trombocipênica, a anemia hemolítica microangiopática, as disfunções neurológicas, a febre e a doença renal. Qual é a causa dessa circunstância clínica? Trata-se de uma reação autoimune pela metaloproteína ADAMTS13. Essa reação a essa proteína leva ao acúmulo de fator de Willebrand no plasma, que, por sua vez, demonstra uma agregação plaquetária por conta dessa reação autoimune e, por consequência, leva à formação de trombos de fibrinas e plaquetas, levando, por consequência, à oclusão de pequenos vasos sanguíneos, que são junções arteriolares capilares. Os sintomas neurológicos decorrentes dessa formação são alteração da consciência, cefaleia, sinais neurológicos focais ou convulsões e púrpuras cutâneas, equimoses ou petequias. Quanto ao diagnóstico, deve-se realizar uma biópsia gengival e esplenectomia. O tratamento nestes casos pode ser a infusão de plasma ou criosobrenadante e, nestes casos, fornece-se a ADAMTS13 por conta da autoimunidade. Também utiliza-se corticosteroides e rituximab, que é um anticorpo monoclonal. O prognóstico é a mortalidade decrescente de acordo com o tratamento, ou seja, quando se trata, o prognóstico é mais positivo. Outra causa de estado confusional são os traumatismos cranianos. Se você quiser saber informações mais pormenorizadas, conhecer sobre essa patologia, você vai em outros vídeos do nosso canal que vai estar lá para você. Por ora, resta-nos falar sobre a concussão dentro do traumatismo craniano, que se refere à perda transitória da consciência, com duração de segundos a minutos, levando ao estado confusional por minutos a horas. E isso significa uma amnésia, uma perda da memória retrógrada ou anterógrada. No caso da hemorragia intracraniana, ela pode ser subdividida em hemorragia intracraniana traumática, e nesses casos, epidural, subdural ou intraparenquimatosa, a nível de localização, hematoma epidural, e aí pode ser a fratura lateral de crânio, que é a mais interessante aqui nessa circunstância específica, que corresponde à laceração da artéria ou veia meníngea média, que leva, por sua vez, à perca ou não da consciência num intervalo lúcido de 1 a 2 dias. Perde a consciência, recobre e vai perdendo. A evolução pode acontecer por horas, com cefaleia, obnubilação progressiva, ou seja, fica confuso, hemiparesia e dilatação pupilar ipsilateral. O tratamento refere-se à evacuação cirúrgica. No caso do hematoma subdural, trata-se de um traumatismo craniano com hemorragia na convexidade cerebral. Aí o hematoma ocorre após esse traumatismo, que pode ser agudo, subagudo ou crônico. As manifestações clínicas decorrentes desse hematoma são cefaleia e alterações da consciência.
No diagnóstico com tomografia ou ressonância, observa-se um hematoma subdural que tem o formato de uma lua crescente e pode cruzar suturas cranianas, mas não cruza a linha média e o tentório. Essa informação é importante. Aqui observamos a estrutura na linha média, que podem ser deslocadas contralateralmente. E o tratamento também é a evacuação cirúrgica. Quanto à contusão intracerebral ou hemorragia intraparenquimatosa, corresponde a um trauma cerebral no lobo frontal ou nos lobos parietais. A hemorragia é, no caso, no líquido cerebroespinhal, levando a sinais de irritação meníngea e, por sua vez, a hidrocefalia. Algumas vezes isso acontece. Há sinais neurológicos focais, em geral, estão ausentes ou são sutis quando estão presentes. O diagnóstico pode ser realizado com ressonância magnética ou tomografia computadorizada e observa-se o hematoma epidural, que aparece como uma massa biconvexa extraaxial em forma de lente, que pode cruzar a linha média ou tentório, mas não as suturas cranianas, é o contrário do outro. As estruturas da linha média podem ser deslocadas também contralateralmente, como se pode observar. Os achados clínicos nesse caso referem-se a reflexos pupilares e oculares normais, a flacidez e a respostas plantares em extensão. Os achados laboratoriais, principalmente a tomografia computadorizada, relata hemorragia intracraniana pós-traumática e fratura de crânio e lesões cerebrais. Quando eu coloco aqui achados laboratoriais, não necessariamente são aqueles exames de laboratório, são os achados de exames de uma forma geral. Há também, nesse caso, a síndrome pós-concussão, com cefaleia, tontura e leve comprometimento cognitivo. Aquela parte inicial que você perde um pouco, mas existe a recuperação natural. As convulsões são outra causa de estados confusionais e representa o estado pós-ictal, ou seja, as convulsões tônico-clônicas generalizadas, que correspondem ao estado confusional transitório, que é exatamente este o estado pós-ictal, cuja resolução é espontânea e dá-se entre 1 e 2 horas. As manifestações do estado pós-ictal podem ser evidentes e corresponderem à sonolência ou à confusão em geral, e podem também ocorrer como coma, agitação, amnésia, afasia e psicose. Na ausência de melhora rápida desse estado pós-ictal, uma das possíveis explicações é o status epiléptico, anormalidade cerebral estrutural subjacente ou distúrbio cerebral difuso. As crises parciais complexas, aquelas que antigamente eram denominadas convulsões do lobo temporal ou crises psicomotoras, elas correspondem a alterações da consciência e podem vir como confusão, sintomas cognitivos, sintomas afetivos, alterações psicomotoras e distúrbios psicossensoriais. Estes últimos podem mostrar um paciente mais retraído ou então um paciente agitado e cheio de automatismos. Que automatismos seriam esses, professora? Por exemplo, ele tem um olhar de modo fixo. Ele pode ficar mastigando repetidamente, ruminando. Ele pode ficar deglutindo, estalando os lábios, tirar fiapos da roupa, fica fazendo circunstâncias motoras de forma repetida, que mostra um distúrbio psicossensorial. Ou ainda, essas crises parciais complexas podem se mostrar como crises rápidas e estereotipadas. Outra circunstância é o status epilético não convulsivo, em que outras nomenclaturas eram dadas anteriormente, como crise parcial complexa, outra convulsão focal ou ausência ou convulsão tônica. As manifestações clínicas do status epiléptico correspondem à confusão ou coma, alteração da personalidade, afasia, atividade motora sutil e nistagmo. O diagnóstico para esses casos é dado com a resposta clínica, mas o EEG é favorável à administração de anticonvulsivantes para que esse status epilético não convulsivo possa ser resolvido. E que medicação seria importante? O lorazepam ou o diazepam. Os distúrbios psiquiátricos são outra causa de estados confusionais. Podem estar relacionados a sintomas similares aos estados confusionais agudos, mostrando incoerência,
agitação, distração, hipervigilância, ilusões ou alucinações do paciente. Em casos de distúrbios psicóticos, o paciente pode apresentar esquizofrenia, distúrbios esquizofreniformes, esquizoafetivo, delirante e psicótico breve. São alterações psicóticas desse paciente em relação a distúrbios psiquiátricos causa de estados confusionais. Se, por sua vez, o distúrbio for de humor, o paciente pode se apresentar depressivo ou bipolar, ora muito bem, ora muito mal. Se o distúrbio for de ansiedade, ele está relacionado ao estresse pós-traumático. E se forem distúrbios factícios, são raramente de início agudo e aí desenvolvem-se por várias semanas. Ao exame físico, apresentam anormalidades relacionadas ao excesso de atividade autonômica, levando a taquicardia, taquipneia e hiperreflexia. A avaliação psiquiátrica apresentam-se distúrbios no conteúdo ou na forma do pensamento, anormalidade de percepção, paciente com embotamento, dificuldade de se mostrar em suas emoções ou emoções inapropriadas. Por exemplo, há uma morte de um ente querido e ele começa a rir, é uma circunstância dessas. Vamos a uma questãozinha para ver se a gente compreendeu direitinho. Questão 4. Marque a alternativa correta. Estado confusional agudo ou delírio é uma situação cada dia mais rara, de jeito nenhum, é uma situação, inclusive, frequente. O delírio caracteriza-se pela apresentação lenta e insidiosa de déficit de memória. Não, delírio não é lenta e insidiosa, não. É, inclusive, em fase mais aguda. E o delírio tremens, inclusive, é lá do alcoolismo, que tem aquela circunstância também motora. A droga de escolha para o tratamento é a administração de alprazolam em doses baixas pela sua pequena meia-vida plasmática. No estado confusional, aqui neste caso, é o diazepam. Item D. Um dos instrumentos utilizados para o diagnóstico de delírio é o questionário CAM, Confusion Assessment Method, que tem como desvantagem a sua baixa sensibilidade e especificidade. Absurdo. Item E. Deve ser feito o diagnóstico diferencial do delírio com síndromes demenciais, depressão, distúrbio amnésico agudo. Com certeza. O delírio é uma forma de alteração de memória. Deve ser feito o diagnóstico diferencial do delírio com síndromes demenciais por conta da questão da amnésia, a depressão também que leva a alteração confusional e ao distúrbio amnésico agudo, que também é um estado confusional, mas em relação à memória mais recente. Questão 4, a alternativa é a correta, e a correta é a opção E. Delirium is a clinical diagnosis. Delirium diagnosis requires an acute change in mental status from baseline, characterized by impaired attention, poor awareness of one's surroundings, and often a fluctuating course throughout the day. It also requires evidence of cognitive impairment, such as amnesia, disorientation, disorganized thoughts, delusions, or hallucinations, as well as a medical or substance-induced cause. É isso aí, pessoal. Obrigada por assistirem a mais um vídeo e não se esqueçam de curtir as aulas, se inscrever no canal e indicar aos amigos.